Hoje eu quero falar sobre o veneno mortal que está consumindo a nossa sociedade. E cegamente, muitos de nós caminhamos a passos largos nesse caminho, ou seja, o veneno da comparação. E isso é, como eu falei, um veneno mortal para nossa saúde mental, para nossa saúde emocional. Por quê? Quando nós entendemos que nós somos únicos, nós vamos saber ou procurar viver cada vez melhor. Só que quando entra a comparação, esse veneno suga as nossas energias. Esse veneno suga toda nossa estima, colocando sempre em nós uma baixa estima. Então, eu até fiz um vídeo anterior falando no final em relação à solidão, e um dos pontos finais que eu tratei ali naquele vídeo é sobre essa questão da comparação. Sabendo que sempre terá pessoas melhor que nós em todas as áreas da vida, mas também nós sabemos que terá sempre pessoas em momentos difíceis que nós. Só que a comparação, esse veneno mortal, que se a gente não tomar cuidado, a gente bebe ele todos os dias, todos os momentos, principalmente com as redes sociais, que mostra tudo lindo e maravilhoso. Se nós não tomarmos um grande cuidado, nós vamos beber esse veneno constantemente. E o objetivo desse vídeo é que você não beba desse veneno. Por quê? Primeiro porque nós somos únicos. E quando a gente se compara apenas com pessoas que são melhores ou estão melhores que nós, a gente se perde nesse caminho, se perde com a realidade da vida. Porque a gente não se compara com pessoas que estão abaixo de nós. A gente só se compara com pessoas que estão em posições maiores, posições melhores. E isso é um grande erro. Quando eu tenho essa ciência que eu sou único e dentro dessa unidade, dessa unicidade, melhor dizendo, de eu ser único, de eu ser exclusivo, eu entendo então as minhas habilidades. Quando eu entendo as minhas habilidades, eu deixo de sofrer. Por quê? Ou trabalho para que eu não sofra tanto. Por quê? A habilidade que eu tenho em algumas áreas, você pode ter em outras, por isso que a sociedade ou as pessoas se complementam. Os casais se complementam. Nenhum é igual ao outro. O temperamento de um geralmente é diferente do outro. Habilidades de um é diferente do outro. O jeito de um é diferente do outro. Por isso que os relacionamentos que dão certo é quando há essa consciência de ambas as partes e um preenche o outro. O grande problema é que com o tempo alguém nesse relacionamento se canse e passe a justificar agora aquilo que ela aceitava antes e agora não aceita mais. E aí é onde vai acontecer o rompimento. E isso desde namoro, noivado e pior ainda quando tem um casamento. Mas quando a gente entende que a gente é único, que cada um tem suas habilidades, as diferenças podem se ajustar, as coisas vão melhorando. E a gente para de beber o veneno da comparação. Mas aquele casamento tem isso, naquele casamento tem aquilo, naquele namoro tem isso, aquela pessoa na vida dela ela tem aquilo. Então, quando a gente para de beber o veneno da comparação, a gente entende a nossa unicidade dentro das nossas habilidades que se complementam com outras e aí a gente vai seguindo em frente. Até porque dentro das habilidades nós também nessa de ser único, de ser exclusivo, a gente vai entender que todos têm pontos positivos e pontos negativos, qualidades como defeitos, tá certo? Forças como fraquezas. Quando a gente para de tomar o veneno da comparação, a gente consegue viver cada vez melhor. O grande problema é isso. A mídia hoje, a influência que faz, a tecnologia que influencia as nossas vidas e a gente se deixa levar geralmente, muitas vezes por isso. E a gente se esquece dos nossos princípios e valores e deixa se corromper por muitas questões. Quando a gente entende na nossa exclusividade os princípios e os valores que nós temos, seja por religião, seja por questão de criação, nós vamos viver uma vida cada vez mais tranquila. Eu só não consigo viver uma vida tranquila dentro de princípios e valores quando eu me comparo demais.
quando eu acho que a vida do outro é melhor, a vida da outra é melhor, e eu acabo deixando meus princípios e valores de lado, que um dia foram regras para mim e hoje não é mais. Mudou isso daí. Por quê? Agora eu vejo algumas coisas ou pessoas diferentes. Então a gente deixa princípios e valores de lado e segue um caminho que agora parece certo, mas por fim pode ser um caminho ruim e um caminho de morte, né? Mas quando se trata de saúde mental, a gente tem que tomar um grande cuidado com isso, com a comparação. E o outro ponto que eu coloquei aqui, que dentro de nós sermos exclusivos, todos têm os seus momentos importantes da vida. Então, viva o seu momento importante da sua vida, ou os seus momentos importantes da sua vida, e as outras pessoas viverão dela. Só que quanto menos você se comparar, menos você vai beber desse veneno, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto. Lembre-se que você é único, você é única. Não se compare com ninguém. Lembre das suas habilidades, das suas qualidades, das suas forças, tá certo? Os seus princípios e valores, não troque isso por nada e siga bem na sua caminhada, na sua trajetória, tá certo? Principalmente quando se fala de princípios e valores, é honrando seus pais também, com que seus pais não venham ter vergonha dos seus caminhos, dos seus atos, das suas escolhas que você está tendo, mas que os seus pais sintam orgulho, principalmente seus pais e também Deus, tá certo? O segundo ponto que eu coloco aqui para gente evitar beber o veneno da comparação é a questão que eu escrevi assim: não se anule por causa dos outros, ou não viva a tal ponto o sonho dos outros que você fique excluído nessa história. Isso acontece muito nos relacionamentos, seja ele amoroso ou muitas vezes também de amizade. Então, para eu alegrar o outro, para eu satisfazer o outro, eu sou capaz de deixar toda a minha vida em segundo plano, enquanto eu quero mostrar que amo aquela pessoa, que vivo para ela, que tenho consideração por ela e vou viver o sonho dela. Só que se amanhã acontecer alguma mudança de expectativa, o sonho da outra pessoa, os desejos da outra pessoa, isso se tratando de relacionamento amoroso e às vezes até amizade, né? Eu já tive amizades que em um certo momento da vida era aquela amizade muito boa, vivíamos constantemente juntos, todos os dias, vários momentos de amigos, um dormir na casa do outro, de sair, de viajar em muitos momentos. Só que chegou um determinado período, foi a maior decepção. Sendo amigos, tá certo? Então, eu acredito que você esteja passando também, ou passou, ou se não passou, não é jogando praga, mas passará. Porque o ser humano é corrompível. O ser humano muda de expectativas. O ser humano é manipulável. O ser humano, muitas vezes, ele muda ou troca de sonhos. E ao mesmo tempo que troca de sonho, troca de pessoas. Mas, por isso que eu coloquei aqui, não se anule por causa dos outros. Os seus sonhos, procure realizá-lo. Procure cumprir todos os seus desejos, desde que sejam honestos, honre seu pai e sua mãe, honre Deus. Realize os seus sonhos, vá atrás dos seus sonhos. Você pode estar namorando, noivo ou até mesmo casado. Equilibre essa questão dos sonhos, porque às vezes você pode abrir mão dos seus sonhos para realizar o sonho de outra pessoa. E quando menos a gente espera, ou quando menos a gente imagina, o seu sonho ficou lá para trás e o sonho daquela pessoa vai ser realizado. E para sempre realizado, enquanto você deixou tudo para realizar o sonho do outro. Então, lembre-se que você é único, não exclua sua vida, os seus sonhos, seus objetivos, seus desejos a ponto de somente realizar o sonho daquela outra pessoa. E por fim, eu coloquei aqui, cuidado para não se arrepender. Então, tem alguns cuidados para não se arrepender com essas questões de se comparar demais, de beber veneno demais, de deixar de viver o seu sonho por causa de outras pessoas. Então, tome alguns cuidados. O primeiro dele é o que eu já comentei em alguns momentos, é honre seus pais em qualquer situação.
Em qualquer questão, em qualquer escolha, honre seus pais. Ouça a sua mãe, principalmente. Pais não erram. Então, geralmente não erram. Alguns podem ter errado, mas lembre-se, são seus pais. Então, é um princípio bíblico honrar pai e mãe, para que se prolongue os seus dias de vida. Mas, cuidado para não errar, principalmente isso. Honre seus pais. Façam as coisas que seus pais tenham orgulho, tenham alegria. Coisas que, se você fizer escondido e seus pais vierem saber, lembre-se de que, se eles souberem, eles vão ter alegria ou tristeza. As escolhas, as decisões, lá na sua intimidade, se sua mãe souber, se seu pai soubesse, ele ficaria feliz ou ficaria triste? Então, primeira coisa, não seja uma vergonha para os seus pais. O segundo, também, cuidados para não se arrepender. Haja dentro de princípios e valores, do que é certo, do que é honesto, do que é puro, tá certo? Porque passe o tempo que passar, você não vai se arrepender. Você teve escolhas com princípios, com valores, com honestidade, com sinceridade com a outra pessoa. Então, você tem tudo para não se arrepender. E por fim, como eu coloquei aqui, realize as suas vontades. Realize as suas vontades, porque se você deixar de realizar as suas vontades para realizar a vontade do outro, de fazer, concretizar o sonho do outro, o desejo do outro, é muito provável que você possa se arrepender no futuro, tá certo? Muito provável. Não quer dizer que você vai se arrepender. Eu tive alguns arrependimentos de, em um certo momento, deixar tudo para trás para estar junto de alguém ou fazendo a vontade de alguém ou o sonho de outra pessoa. E por fim, agora você olha para trás e se pergunta: valeu a pena? Por que tudo isso aconteceu? Então, se você não quer se arrepender e beber o veneno da comparação, cuidados para não se arrepender. Honre seus pais, não abandone os seus pais, cuide dos seus pais o quanto você puder. Haja com princípios para que eles se sintam alegres e felizes com suas escolhas. Se comporte com princípios e valores e realize os seus sonhos, tá certo? Então, que Deus abençoe. Se você conhece alguém que se compara demais e muitas vezes bebe esse veneno da comparação, compartilhe esse vídeo. E se por algum momento você tem muita questão de comparação, coloque aí nos comentários aí pra gente fazer um tema de um próximo vídeo. E também deixe sugestões aí para os próximos vídeos. Deus abençoe e até o próximo vídeo.